Eu sou um cenarista, sou uma pessoa que procura entender para onde a sociedade está indo para poder ajudar os meus clientes. E no meu caso, como é o caso dos oncologistas, como é o caso dos calculistas, como é o caso dos terapeutas, dos analistas, o cliente não tem razão. Existe uma coisa curiosa no mundo de hoje, que é o seguinte: as organizações convidam pessoas para falar nos seus seminários, para dar palestra e tal, pessoas que vão reforçar aquilo que elas querem ouvir. Existe hoje um ambiente na sociedade disruptivo e as organizações estão vivendo uma coisa chamada crise da negação. Elas não conseguem entender o que está acontecendo e elas estão negando a realidade. Isso você vê em todas as organizações tradicionais que trabalham com a gestão. A gente vê isso na área política, a gente vê isso na área da mídia, você vê na área da, a gente viu isso na área da indústria da música, a gente vê isso na área dos táxis, da mobilidade. Todas as áreas estão tentando acreditar que o futuro não será tão diferente assim, então elas começam a procurar pessoas que vão dizer aquilo que elas querem ouvir. E aí a gente começa a criar um fenômeno muito esquisito chamado o surgimento e a ascensão dos cenaristas marqueteiros. Existe uma tradição no mercado de dizer que o cliente sempre tem razão, né? Mas o cliente sempre tem razão, mas depende do que ele está comprando. Um oncologista, ele não pode trabalhar nessa vibe do cliente tem razão. Ele tem uma teoria sobre uma determinada doença, ele tem os prognósticos, ele tem o laboratório, ele tem as análises, e ele, quando senta na frente do paciente dele, ele tem que fazer um cenário para aquele paciente, para que ele possa tomar decisão. Então, se você começa a ter oncologistas marqueteiros, ele vai dizer assim: não, o senhor não tem problema nenhum, está tudo certo, o senhor vai tomar aqui um xarope e esse câncer que o senhor tem no pulmão vai passar. Isso soa absurdo na medicina, mas é isso que a gente está fazendo na área dos negócios. As pessoas estão tentando ver o futuro e vão lá conversar com as empresas e tentar entender o seguinte: o que as empresas gostariam que fosse o futuro? O que as empresas trabalham no futuro? As pessoas pegam as ferramentas das conversas, pegam as ferramentas das pesquisas, pegam as ferramentas indutivas dos dados, vão analisar ali o ano, a década, no máximo estourando 5 anos a década. Só que tudo isso não está funcionando. A gente vai analisar aí os últimos resultados de análises de cenário mundiais, como foi o caso da Inglaterra, que saiu da Comunidade Europeia, o acordo de paz na Colômbia, a eleição do Trump nos Estados Unidos, uma série de fenômenos que aconteceram na sociedade, todos eles mostraram que os cenaristas estão com problema. Tem duas coisas importantes para a gente entender. Primeiro, a gente está vivendo hoje um cenário disruptivo, né? E esse cenário disruptivo não vem de dentro das organizações para dentro das organizações. Não é um novo concorrente que inventou uma nova forma de fazer determinada coisa. Há uma mudança do lado de fora, do consumidor, das novas gerações, há novos modelos de administração na sociedade. Existem empresas criando modelos sem gerente. Quer dizer, existe uma situação, um cenário bem difícil da gente poder entender. Quando você tem um cenário disruptivo, você não trabalha com as ferramentas que a gente costuma trabalhar. Porque quando você tem um cenário incremental de continuidade, a conversa, o bate-papo com as pessoas, né, as análises dos dados, você olhar para o concorrente, etc., papá, tudo isso vai te dar ferramenta para você poder planejar e fazer uma determinada estratégia. Quando a gente vive um fenômeno que vem de fora para dentro, uma mudança na própria sociedade, no consumidor, no mercado de maneira geral, a coisa começa a se complicar. E aí, a partir daí, você precisa começar a desenvolver uma teoria do que está acontecendo. E aí uma teoria é a ferramenta fundamental de um cenarista eficaz. O que ele vai olhar? Ele vai analisar
as forças que estão mudando, ele vai olhar essas forças na história, ele vai construir uma teoria e, a partir dessa teoria, ele vai fazer determinados prognósticos. Então, quando ele vai sentar com o cliente, ele não vai chegar para o cliente e dizer para o cliente o seguinte: o que você quer escutar? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho uma teoria e a minha teoria aponta para tais e tais cenários, para tais e tais mudanças na sociedade. Há possibilidade de conversar? Há possibilidade de negociar? Há. Existe uma discussão lógica que tem que ser feita, argumentativa, baseada na teoria que ele está apresentando. Acho que é o seguinte: os cenaristas que a gente tem, ou eles são cenaristas sem teorias, ou são cenaristas marqueteiros. A gente está precisando hoje de cenaristas eficazes, que tenham teorias consistentes, que possam apresentar um cenário de futuro mais realista para que as pessoas possam tomar decisões mais consequentes. Eu recomendo 2 filmes que eu acho que representam bem essa briga entre um cenarista eficaz e os cenaristas marqueteiros. Vamos lá. O filme que eu recomendo primeiro é A Caça de Madoff. É um documentário que apresenta um questionamento de determinadas pessoas que analisam os dados e começam a perceber que o que o Madoff está fazendo é uma pirâmide. E o esforço que eles têm ao longo de vários anos de provar que aquilo é uma pirâmide. E todo o mercado que está se dando bem em cima da pirâmide não quer escutar aquela rapaziada. E aí o que acontece? O pessoal começa a tentar apresentar e vai em tudo que é lugar. Num determinado momento começa a quebradeira e aí as pessoas vão ver que aquele pessoal está dizendo há muito tempo, apresentando dados concretos, mas as pessoas objetivamente, simplesmente não queriam ouvir porque elas estavam querendo que as coisas continuassem do jeito que estavam continuando, sem nenhum embasamento teórico. O outro filme, é o mais conhecido, é A Grande Aposta. A galera começa a tentar entender a crise do mercado imobiliário americano. E aí eles começam a ver que aquilo ali também, de certa forma, é uma pirâmide e que você tem cenaristas marqueteiros, principalmente as agências que têm que fazer análise. As agências viraram agências de marketing, viraram agências interessadas, né, que o mercado funcionasse e que as pessoas começaram a ganhar dinheiro em cima das análises. Então você passou a ter um cenarista que é como se tivesse uma raposa, né, discutindo a segurança do galinheiro. E aí o filme vai mostrar a briga entre dados concretos, análises baseadas em fenômenos concretos e aquilo que o mercado quer escutar, aquilo que o mercado quer ouvir. Aí, no final das contas, as pessoas que estão questionando o mercado se dão bem porque eles apostam contra o mercado. O que eu acho interessante nesses 2 filmes é mostrar que existe claramente que o mercado sempre tem razão, de certa forma, né? Mas o mercado também cria a sua ilusão, porque existem demandas humanas que as pessoas estão fazendo e as coisas vão acontecendo e vão se mostrando não eficazes. Então, o papel de um cenarista, e eu me considero um cenarista eficaz e conceitual, é tentar construir uma teoria. Aí você vai dizer: ah, pô, então quer dizer que você se considera o vidente do futuro, o profeta. Não, não me considero nada disso. Eu venho aperfeiçoando ao longo dos últimos 2006 para cá, 10 anos, escrevendo os livros. E esse livro de Conhecimento em Rede que eu fiz com o professor da COP, Marcos Cavalcante, e esse livro aqui, ele caducou. Então eu pensava de uma determinada maneira e evoluí. Esse livro de 2013, que eu dizia que as organizações tradicionais não vão sobreviver, eu ainda estava meio verde na discussão. Meus argumentos não eram consistentes, mas eu já começava a apontar uma determinada mudança. E nesse livro aqui, é o Administração 3.0, que é o livro de 2016, eu já estou muito mais consistente nos meus argumentos. Então, o que acontece? Uma análise de cenário é uma análise baseada numa teoria. Qual teoria? Teoria da Escola Canadense de Comunicação, do nosso amigo McLuhan, que vai dizer uma série de coisas que vai embasar uma visão de cenário, de história, de macro-história, das mudanças de mídia e as consequências das mudanças de mídia na sociedade. E a partir daí eu faço determinadas projeções e eu vou analisando e fazendo prognóstico. Então, como é que você vai julgar se um cenarista é ou não eficaz?
Se o papel do cenarista é construir cenário, você tem que ir para trás. Antes de 2013, disse que o Brasil estava vivendo uma revolução francesa. Em 2013, quando eu escrevi o livro Gestão 3.0, eu, de alguma forma, já previ a chegada do Uber, dizendo que o Taxi Beat, aquele modelo de avaliação dos motoristas, era um modelo que ia prevalecer na sociedade. A gente, a partir daí, começa a fazer determinados prognósticos, porque a gente começa a se embasar e começa a entender qual é a dinâmica do que está acontecendo. Então, eu acho que a gente está precisando de melhores cenaristas, a gente está precisando de mais teorias consistentes para que as organizações e as pessoas, de maneira geral, possam fazer um cenário mais eficaz, tomar medidas melhores, construir metodologias e, principalmente, evitar os conflitos que nós estamos tendo entre o mundo que está acabando e o mundo que está começando. Vou fazer a minha propaganda. Esse livro, Administração 3.0, por que e como uberizar uma organização tradicional, é fundamental para você se você quer se posicionar no mercado. Aqui eu apresento argumentos, dados concretos, apresento filosofia, teoria e metodologia para enfrentar, para poder lidar com essa revolução digital. Esse livro está sendo vendido no Clube dos Autores, o link está aqui embaixo, e além desse livro, eu tenho mentoria, tenho cursos, tenho palestras, tenho um Clube 3.0 que a pessoa pode acompanhar, pode ter acesso aos livros. Tudo isso está aqui embaixo. Fica ligado.